Você foi condicionado a acreditar que basta ouvir o que as mulheres dizem para entender o que elas querem. Esse é o primeiro erro, e talvez o mais caro. Existe uma diferença estrutural entre discurso e comportamento. O discurso serve para manter a harmonia social, aceitação moral e coerência pública. O comportamento serve para satisfazer impulsos reais, muitas vezes inconscientes. Quando você confunde os dois, passa a operar no nível errado do jogo. David Buss demonstra algo simples e desconfortável. Preferências verdadeiras raramente são anunciadas. Elas são reveladas por escolhas repetidas ao longo do tempo. Observe quem recebe atenção, quem é escolhido, quem é tolerado e quem é descartado. O padrão aparece, e quando aparece, ele quase nunca coincide com o discurso socialmente aceitável. Você vive em uma cultura que premia a transparência verbal, mas o desejo não funciona assim. O desejo é estratégico, seletivo e, muitas vezes, silencioso. Não porque haja malícia consciente, mas porque a própria mente não tem acesso direto às suas motivações mais profundas. Quando uma mulher diz, "Eu gosto de homens assim", muitas vezes ela está descrevendo uma versão racionalizada de si mesma, não a força que realmente a move. O erro está em tomar essas declarações como mapas confiáveis da realidade. Não são. Elas são narrativas. E narrativas existem para explicar depois, não para prever antes. Se você baseia sua postura no que é dito publicamente, acaba se moldando para agradar um ideal abstrato, não para despertar atração real. Existe também um fator social poderoso. Dizer a verdade completa sobre desejo gera conflito. Preferências são excludentes por natureza. Se fossem expressas de forma crua, produziriam rejeição, ressentimento e instabilidade. Por isso, a sociedade desenvolve filtros. Certas verdades são suavizadas, outras são omitidas, não por conspiração, mas por necessidade de convivência. Quando você entende isso, para de levar tudo para o lado pessoal. Não se trata de engano deliberado, mas de adaptação social. O problema é que você foi ensinado a interpretar discurso como sinceridade total, quando, na verdade, ele é apenas uma camada superficial da decisão. Buss deixa claro que a seleção acontece no nível do comportamento observável. Quem recebe investimento? Quem é priorizado quando há escolha real? Quem é mantido por perto e quem é mantido à distância? Essas respostas não estão em entrevistas nem em frases bonitas, estão nas ações consistentes. Enquanto você insistir em acreditar que basta ser como elas dizem que gostam, continuará frustrado, porque você estará respondendo a um ideal verbalizado, não a um critério funcional. É como treinar para um esporte diferente daquele que realmente está sendo jogado. O mito da transparência feminina não te prejudica por maldade, mas por ingenuidade. Ele te mantém dependente de aprovação verbal e cego para sinais reais. Quando você começa a observar padrões em vez de promessas, escolhas em vez de explicações, algo muda. A confusão diminui. Você para de tentar convencer e passa a entender. A partir desse ponto, a pergunta deixa de ser por que elas dizem uma coisa e fazem outra, e passa a ser o que o comportamento consistente revela. Essa mudança de foco é o primeiro passo para sair da ilusão e entrar na realidade. E sem isso, todo o resto desmorona antes mesmo de começar. Você foi treinado a enxergar a atração como um campo moral, onde o certo deveria vencer o eficiente. Esse é o segundo erro central. A seleção sexual não foi moldada para ser justa, inclusiva ou compassiva. Ela foi moldada para funcionar. David Buss é explícito. Escolhas de parceiro não emergem de ideais éticos modernos, mas de pressões ancestrais ligadas à sobrevivência, proteção e reprodução. Quando você tenta aplicar justiça social ao desejo, cria uma expectativa que nunca será atendida. O desejo não distribui oportunidades de forma igualitária. Ele concentra, ele seleciona, ele exclui. E faz isso sem pedir permissão a nenhuma ideologia vigente. O desconforto que isso gera não muda o mecanismo, apenas gera negação. Você vive em uma era que confunde valor humano com valor sexual. São coisas diferentes. Uma pessoa pode ter enorme valor moral, social ou emocional e ainda assim não despertar atração.
Buzz mostra que a atração responde a sinais específicos de vantagem adaptativa, não a virtudes abstratas. O desejo não recompensa esforço, bondade ou intenção. Ele reage a sinais. É por isso que tantos homens ficam confusos. Fazem tudo certo, segundo o discurso social, e ainda assim são ignorados. Não há injustiça aí. Há um erro de leitura. Você está tentando vencer um jogo biológico com regras morais. Isso não funciona. A seleção sexual também não é democrática. Pequenas diferenças de status, competência ou confiança geram resultados desproporcionais. Um homem levemente acima da média recebe muito mais atenção do que vários homens medianos somados. Isso não é crueldade feminina, é eficiência evolutiva. Investir onde há maior retorno sempre foi uma estratégia vencedora. Quando você entende isso, para de esperar reconhecimento automático. Para de acreditar que o mundo te deve atração por bom comportamento. Buzz deixa claro, atração não é um prêmio por mérito social, é uma resposta instintiva a sinais percebidos de valor reprodutivo e proteção. Outro ponto que incomoda é perceber que igualdade de direitos não produz igualdade de desejo. Direitos são construções sociais. Desejo é um mecanismo biológico antigo. Misturar os dois gera frustração constante. Você passa a acusar a realidade de injusta, quando, na verdade, ela apenas não foi feita para confortar. Isso também explica por que discursos públicos soam tão diferentes das escolhas privadas. Em público, defende-se o que mantém coesão social. Em privado, escolhe-se o que maximiza benefício pessoal. Buzz demonstra que esse descompasso é consistente e previsível, não exceção. Se você insiste em negar essa dinâmica, acaba preso a ressentimento ou vitimismo. Ambos te paralisam. O entendimento correto não te torna cínico, te torna estratégico. Você deixa de moralizar a atração e passa a observá-la como ela é. A pergunta relevante não é se isso é justo, mas se é real. E a realidade não muda, porque você discorda dela. Quando você aceita que seleção sexual não é justiça social, algo se reorganiza internamente. Você para de gastar energia tentando provar valor e começa a construí-lo de forma concreta. Esse capítulo não é confortável porque destrói a fantasia de que basta seguir regras sociais para ser desejado, mas é libertador, porque, a partir daqui, você deixa de exigir que o desejo se adapte às suas crenças e começa a adaptar suas ações à forma como o desejo realmente opera. Você acredita que decide quem deseja. Essa é uma meia-verdade. A decisão consciente vem depois. O impulso vem antes. David Buzz mostra que a maior parte do desejo feminino não nasce no nível racional, mas em camadas automáticas da mente, moldadas muito antes de qualquer reflexão. Quando você entende isso, para de tentar dialogar com o desejo como se ele fosse um argumento lógico. O cérebro cria a sensação primeiro e a explicação depois. Isso vale para atração, rejeição, interesse e desinteresse. Quando uma mulher diz, não sei explicar, só não senti, ela está sendo mais honesta do que imagina. Não há acesso direto à engrenagem. O sistema funciona no piloto automático e a consciência apenas observa o resultado. Esse detalhe muda tudo, porque você foi ensinado a competir no plano da razão, convencer, explicar, justificar, mostrar intenções. Só que o desejo não responde a discursos, ele responde a sinais, sinais de segurança, domínio, status, imprevisibilidade controlada, presença. Nenhum desses elementos depende de aprovação racional. Buzz demonstra que muitas preferências surgem sem que a própria mulher saiba de onde vieram. O corpo reage antes da mente formular qualquer narrativa. A atração aparece como uma sensação física, um foco de atenção, uma mudança de comportamento. Só depois surge a necessidade de explicar, para si mesma e para os outros. É por isso que argumentos do tipo, mas eu tratei bem, mas eu fui sincero, mas eu estava disponível, não funcionam. Você está tentando negociar com uma parte da mente que não negocia. O desejo não escuta promessas futuras, ele reage ao que está presente agora. Outro erro comum é acreditar que rejeição é sempre consciente. Muitas vezes não é. A mulher não escolhe racionalmente te descartar, ela apenas não sente o impulso.
E a ausência de desejo não precisa de justificativa lógica. Ela simplesmente existe. Quando você exige explicações, força uma racionalização que nunca será a causa real. Isso também explica a incoerência aparente. Por que alguém diz que quer estabilidade, mas se envolve com alguém instável? Porque estabilidade é um valor racional, mas atração é um reflexo emocional. Buss deixa claro que esses dois sistemas operam de forma paralela e muitas vezes conflitante. Quando você entende que o desejo não é consciente, para de tentar ser entendido e passa a focar em ser sentido. Presença pesa mais do que intenção. Postura pesa mais do que discurso. Emoção percebida pesa mais do que coerência moral. Existe também um alívio nessa compreensão. Você para de personalizar cada rejeição como se fosse um julgamento do seu valor humano. Não é. É apenas um sistema automático que não foi ativado. Isso não te diminui, apenas te informa. O problema é que a maioria dos homens insiste em permanecer no plano racional porque ele parece mais controlável. Falar é mais fácil do que se transformar. Explicar é mais fácil do que sustentar uma presença sólida. Mas o desejo não se move pelo caminho mais fácil. Ele se move pelo caminho mais antigo. A partir daqui, você começa a perceber algo crucial. Não adianta perguntar, o que eu devo dizer? A pergunta correta é, o que eu estou sinalizando? Porque o inconsciente não escuta palavras. Ele lê padrões. Quando você aceita que o desejo não é consciente, para de tentar negociar a atração e começa a construí-la indiretamente. E esse ajuste de foco separa quem continua tentando convencer de quem finalmente passa a ser escolhido. Você foi levado a acreditar que ser bom é suficiente, que empatia, gentileza e disponibilidade emocional, por si só, despertam desejo. David Buss mostra que isso é uma inversão perigosa da ordem real. Bondade só tem peso quando vem depois de algo mais fundamental, status percebido. Sem isso, ela não gera atração, gera utilidade. Status aqui não significa apenas dinheiro ou fama, significa posição relativa. É como você é percebido dentro de um sistema social, sua autonomia, sua competência, sua capacidade de influenciar, sua direção clara. Buss demonstra que mulheres, de forma consistente, priorizam sinais de status porque eles historicamente indicaram acesso a recursos, proteção e estabilidade genética. A moral vem depois. O impulso vem antes. Quando você oferece bondade sem status, comunica algo muito específico, disponibilidade sem escassez. E desejo não nasce da abundância irrestrita, nasce da seleção. Se você está sempre acessível, sempre concordando, sempre priorizando, você não sinaliza valor alto, sinaliza adaptação excessiva. O inconsciente lê isso como fraqueza relativa, não como virtude. Esse é um ponto que gera revolta porque entra em conflito direto com o discurso social moderno. Você foi ensinado que o bom homem deveria ser naturalmente desejado. Mas Buss deixa claro, atração não é um sistema de recompensa moral. É um sistema de avaliação funcional. E funcionalmente, status vem antes de caráter na hierarquia do desejo. Isso explica por que tantos homens são elogiados, mas não escolhidos. Você é incrível, você é um cara ótimo. Qualquer mulher teria sorte. E ainda assim nada acontece. Esses elogios não são mentiras. Eles apenas não são critérios de excitação. São critérios de convivência. Confundir os dois é o que mantém você preso na zona do conforto emocional alheio. Existe também um erro estratégico grave, tentar usar bondade como moeda de troca. Quando você é bom esperando retorno afetivo, sua atitude deixa de ser virtude e passa a ser investimento ansioso. O inconsciente percebe essa expectativa. Buss aponta que sinais de dependência emocional reduzem a atração porque indicam menor capacidade de enfrentar perda e competição. Status, ao contrário, cria margem. Um homem com status pode ser gentil sem parecer fraco, porque sua gentileza é uma escolha, não uma necessidade. Ele não precisa agradar para ser aceito. E é exatamente isso que muda a leitura inconsciente. Controle. Outro detalhe importante. Status não é algo que você declara, é algo que os outros percebem. Não adianta dizer que é confiante, você precisa agir de forma coerente. Não adianta afirmar valor,
ele precisa ser reconhecido no ambiente. Buzz mostra que mulheres são altamente sensíveis a esses sinais indiretos, muitas vezes mais do que os próprios homens. Quando você entende que status vem antes da bondade, para de tentar provar que é diferente dos outros. Essa frase, por si só, já denuncia a ausência de posição. Homens com status não precisam se diferenciar verbalmente. O contexto faz isso por eles. Isso não significa abandonar caráter, empatia ou ética. Significa reorganizar prioridades. Primeiro você constrói base, direção, autonomia, força emocional, posição clara. Depois a bondade se torna um amplificador, não um substituto. Enquanto você insistir em oferecer bondade, esperando que ela crie desejo do zero, continuará sendo valorizado como apoio, não como escolha. Quando você entende a ordem real das coisas, algo muda. Você para de implorar por atração e começa a gerar respeito silencioso. E onde há respeito percebido, a bondade finalmente encontra espaço para ser desejada, não como compensação, mas como complemento. Hipergamia não é um julgamento moral, nem uma acusação disfarçada. É um padrão observado. David Buzz trata isso como um fenômeno estatístico recorrente. Mulheres tendem a buscar parceiros que percebem como superiores em algum eixo relevante. Superior não significa melhor pessoa. Significa melhor posicionado dentro de um critério específico que importa naquele contexto. O problema começa quando esse padrão é interpretado como hostilidade aos homens ou como uma falha de caráter feminino. Não é. É uma estratégia adaptativa antiga. Durante a maior parte da história humana, escolher um parceiro com maior capacidade de provisão, proteção ou influência aumentava drasticamente as chances de sobrevivência da mulher e da prole. Esse mecanismo não desapareceu só porque a sociedade mudou. Ele apenas se adaptou a novos símbolos. Hoje, esses eixos variam. Para algumas mulheres é dinheiro, para outras, inteligência, domínio social, carisma, liderança, prestígio cultural ou até estabilidade emocional superior. A hipergamia não é unidimensional, ela é contextual, mas o princípio permanece: buscar alguém percebido como acima da média em algo que importa. O erro masculino mais comum é negar esse padrão por desconforto emocional. Outro erro é reduzi-lo a caricaturas simplistas. Quando você transforma a hipergamia em um espantalho ideológico, perde a chance de compreendê-la estrategicamente. Buzz deixa claro: entender um mecanismo não significa concordar com ele, significa parar de ser surpreendido por ele. Também é importante entender que hipergamia não é constante nem absoluta. Ela se manifesta com mais força quando há opções. Em ambientes de abundância de escolha, a seletividade aumenta. Em ambientes restritos, critérios se ajustam. Isso explica por que comportamentos parecem contraditórios entre diferentes fases da vida ou contextos sociais. Outro ponto ignorado é que hipergamia opera por percepção, não por realidade objetiva. Não importa quem você acha que é, importa como você é percebido em relação aos outros disponíveis. Dois homens com a mesma renda podem ser avaliados de forma completamente diferente, dependendo da postura, da confiança e da posição social que ocupam. O jogo é relacional, não absoluto. Negar a hipergamia leva a um comportamento passivo e ressentido. Você começa a tratar escolhas femininas como injustiça pessoal, quando, na verdade, são respostas a estímulos claros. Esse ressentimento não te protege, ele te enfraquece. Buzz mostra que homens que entendem esses padrões tendem a ajustar estratégias. Os que negam tendem a se isolar ou reclamar. Há também um equívoco perigoso: acreditar que hipergamia significa que você nunca será suficiente. Isso é falso. Significa apenas que você precisa ocupar um eixo de valor claro. Não dá para competir sendo genérico. Homens que tentam ser bons em tudo acabam não sendo percebidos como excelentes em nada. E a atração responde a picos, não a médias. Quando você entende isso, para de competir com fantasmas e começa a se posicionar. Você escolhe onde quer ser forte, onde quer se diferenciar, onde pode, realisticamente, construir vantagem. Isso é maturidade estratégica, não cinismo. Hipergamia não é o problema. O problema é fingir que ela não existe.
Enquanto você a trata como insulto, ela continua operando contra você. Quando você passa a tratá-la como dado, ela vira ferramenta de leitura da realidade. E há um detalhe final que Buzz deixa implícito. Hipergamia não elimina afeto, vínculo ou lealdade. Ela influencia a escolha inicial e a manutenção do interesse. O que você faz depois, sua consistência, sua presença, sua integridade, define a duração. Mas a porta de entrada obedece a critérios claros. Quando você para de odiar o conceito e começa a entendê-lo, algo muda internamente. A energia que antes ia para a negação passa a ir para a construção. E esse é o ponto em que você deixa de reagir ao mundo e começa de fato a navegar por ele. Você foi induzido a acreditar que quanto mais segurança emocional oferece, mais desejo gera. Esse é um erro silencioso, porque parece lógico, parece maduro, parece correto. Mas David Buzz mostra que segurança emocional, quando oferecida cedo demais ou em excesso, não cria tensão sexual. Ela neutraliza. Existe uma diferença brutal entre estabilidade e previsibilidade. Estabilidade é força interna. Previsibilidade é a ausência de risco. O desejo não se move pela ausência total de risco. Ele se move pelo risco controlado. Quando você se torna completamente legível, disponível e emocionalmente dependente da resposta dela, algo essencial desaparece: a polaridade. Buzz aponta que mulheres respondem melhor a homens que demonstram controle emocional, não homens que despejam emoção. Controle não é frieza, é autonomia afetiva. É a capacidade de sentir sem se desorganizar, de desejar sem se submeter, de se importar sem se perder. Quando você coloca seu equilíbrio emocional nas mãos dela, você transfere poder, e o desejo não floresce onde há assimetria emocional invertida. O problema não é demonstrar interesse. O problema é demonstrar necessidade. Necessidade comunica escassez interna, comunica que sua vida gira em torno da validação dela. O inconsciente percebe isso instantaneamente. E onde há necessidade, há pressão. Onde há pressão, o desejo recua. Segurança emocional excessiva cria um ambiente confortável, mas conforto não é excitação. Buzz diferencia claramente os mecanismos de apego dos mecanismos de atração. Apego busca previsibilidade e cuidado. Atração busca intensidade, presença e força percebida. Quando você confunde os dois, tenta gerar desejo usando ferramentas de vínculo e falha. Isso explica por que tantos homens são colocados na posição de confidente, apoio emocional ou porto seguro, mas não como escolha sexual. Você se torna funcional, não desejável, útil, não provocador. E quanto mais você tenta compensar isso com mais entrega emocional, mais reforça a dinâmica. Existe também o erro de acreditar que ser emocionalmente aberto significa ser emocionalmente exposto. Não significa. Abertura é escolha. Exposição constante é perda de fronteira. Buzz mostra que homens que mantêm fronteiras emocionais claras são percebidos como mais sólidos e mais atraentes, porque não se dissolvem na interação. Outro ponto crítico: tensão sexual exige incerteza mínima, não caos, mas margem. Quando você deixa claro que estará ali independentemente de tudo, que nada do que ela faça muda sua posição, você elimina a necessidade de investimento dela. E onde não há investimento, o interesse se torna unilateral e depois desaparece. Isso não é um jogo de manipulação, é um princípio psicológico básico. Valor percebido aumenta quando há escolha e custo. Se você remove completamente o custo emocional da interação, remove também o estímulo inconsciente que sustenta o desejo. Buzz também aponta que mulheres tendem a testar limites emocionais, muitas vezes sem perceber. Não para machucar, mas para avaliar força. Quando você desmorona, implora, se explica excessivamente ou busca reafirmação constante, o teste é respondido negativamente. Não por crueldade, mas por leitura instintiva. Quando você entende que segurança emocional não cria tensão sexual, muda sua postura. Você para de tentar provar que é seguro e passa a ser estável. Você se importa, mas não depende. Você se envolve, mas não se perde. Você oferece presença, não submissão. E é exatamente nesse ponto que algo se ajusta. A interação deixa de ser pesada.
A energia muda, porque o desejo não nasce da promessa de conforto eterno. Ele nasce da sensação de estar diante de alguém inteiro, que escolhe ficar, não que precisa ficar. Enquanto você insistir em usar segurança emocional como ferramenta de sedução, continuará confuso. Quando entende que ela é consequência, não causa, o jogo muda. E a tensão que antes faltava começa a surgir, não porque você forçou, mas porque finalmente deixou espaço para que ela existisse. Você se apega a exceções porque elas aliviam o desconforto. Um amigo que não tem nada disso e mesmo assim é escolhido. Um casal que parece contradizer todos os padrões. Um relato isolado que confirma aquilo que você gostaria que fosse verdade. O problema não é notar exceções, é transformá-las em regra. David Buzz é claro. Psicologia evolutiva trabalha com tendências estatísticas, não com histórias emocionalmente convenientes. Quando você usa exceções para negar padrões, você não está sendo racional, está se protegendo. É uma forma elegante de auto-engano, porque padrões exigem adaptação. Exceções permitem imobilidade. Se você acredita que tudo é aleatório ou puramente individual, não precisa mudar nada em si mesmo. Basta esperar ser o caso especial. O erro é grave, porque decisões estratégicas baseadas em exceções produzem resultados ruins de forma consistente. É como apostar sua vida financeira em ganhar na loteria porque alguém ganhou. A existência do ganhador não invalida a probabilidade. Buzz insiste nesse ponto. O fato de algo poder acontecer não significa que seja provável. Você confunde possibilidade com expectativa. Sim, existe mulher que escolhe fora do padrão dominante. Sim, existem histórias que fogem à média. Mas a atração em larga escala segue caminhos previsíveis. Ignorar isso não te torna mais livre, te torna mais vulnerável à frustração repetida. Outro problema é emocionalizar a estatística. Quando você aponta um padrão, alguém responde com um caso pessoal, como se isso anulasse o dado. Não anula. Buzz mostra que tendências coexistem com variação individual. A existência de variação não destrói o padrão. Ela o confirma. Só existe exceção porque existe regra. Ao tratar exceções como regra, você também cria expectativas irreais sobre comportamento alheio. Espera que escolhas raras sejam comuns. Espera que respostas improváveis se repitam. Quando isso não acontece, interpreta como injustiça, frieza ou conspiração, quando na verdade é apenas probabilidade se manifestando. Existe ainda um viés perigoso. Você tende a superestimar exceções que beneficiam sua narrativa e ignorar aquelas que a contradizem. É o filtro emocional operando. Buzz alerta para isso indiretamente ao mostrar como homens constroem teorias baseadas em experiências isoladas, enquanto descartam dados amplos porque são desconfortáveis. Quando você aceita padrões, algo muda. Previsibilidade. Você começa a entender por que certas atitudes funcionam mais do que outras, por que alguns comportamentos geram resposta e outros geram silêncio. Sem isso, tudo parece arbitrário e você vive reagindo ao acaso. Importante: reconhecer padrões não significa tratar pessoas como números. Significa entender o terreno antes de caminhar. Você continua lidando com indivíduos, mas agora com consciência do contexto em que eles operam. Isso reduz erro, não empatia. Também existe um ganho emocional aqui. Você para de personalizar tudo. Se algo não funcionou, não precisa inventar explicações mirabolantes nem se destruir internamente. Muitas vezes, você apenas não se encaixava no padrão preferencial daquele momento, daquele contexto, daquela pessoa. Isso não te define, apenas te localiza. O homem que entende padrões ajusta a estratégia. O que se agarra a exceções ajusta desculpas. Um evolui, o outro repete ciclos. Buzz mostra que a adaptação sempre foi a diferença entre sucesso e estagnação. Quando você para de usar exceções como abrigo psicológico, passa a usar dados como ferramenta. E isso não te torna frio, te torna lúcido. A lucidez dói no início, mas economiza anos de confusão depois. A partir daqui, você pode continuar contando histórias raras para se sentir melhor, ou pode começar a agir de acordo com o que acontece na maioria das vezes. A escolha é sua.
mas só uma delas produz resultados previsíveis. Você acredita que atração é algo que acontece apenas entre duas pessoas isoladas. Essa é outra ilusão confortável. David Buss mostra que o desejo raramente é formado no vácuo. Ele é profundamente influenciado pelo contexto social. E um dos gatilhos mais poderosos nesse contexto é a percepção de que outras mulheres também veem valor em você. Isso não é vaidade feminina, nem jogo superficial. É um mecanismo antigo de redução de risco. Se outras mulheres demonstram interesse, isso sinaliza que você já passou por uma triagem prévia, que alguém avaliou e aprovou. O inconsciente interpreta isso como economia cognitiva. Menos risco, menos erro potencial. Buss chama a atenção para o efeito da validação social indireta. Não é você dizendo que tem valor. Isso é irrelevante. É o ambiente confirmando. Quando mulheres competem, ainda que de forma sutil, o valor percebido do homem aumenta. Não porque ele mudou, mas porque o contexto mudou. Esse é um ponto que muitos homens resistem em aceitar porque fere o ideal romântico de exclusividade pura. Mas na prática, o desejo é influenciado por sinais externos o tempo todo. Roupas, postura, círculo social, atenção recebida. Ignorar isso é operar com metade das variáveis desligadas. O erro comum é tentar forçar essa dinâmica de forma artificial. Exibir mulheres como troféus, fingir interesse alheio, exagerar histórias. Isso não funciona porque o inconsciente detecta incoerência. O que ativa o mecanismo é naturalidade e consistência. Quando você é genuinamente valorizado em outros contextos, isso transborda sem esforço. Outro equívoco é achar que esse efeito só funciona com atração sexual explícita. Não funciona. Às vezes, basta perceber que outras mulheres respeitam você, escutam você, se sentem confortáveis na sua presença. Competição não precisa ser aberta. Ela pode ser silenciosa. E o silêncio muitas vezes é mais potente. Buss também mostra que mulheres tendem a ajustar o nível de interesse conforme o investimento de outras mulheres. Se ninguém demonstra interesse, o valor percebido cai. Se várias demonstram, mesmo que discretamente, o valor sobe. Não é racional, é automático. Isso explica por que homens que não estão procurando nada, muitas vezes atraem mais. Eles não estão carentes de validação porque já a recebem em outros lugares. Essa abundância percebida cria relaxamento, confiança e margem emocional. E isso por si só já é um sinal de status. Existe também um ponto delicado. Quando você tenta ser exclusivo demais cedo demais, você elimina a competição antes mesmo de ela existir. Você se coloca fora do jogo social amplo e passa a depender de uma única fonte de validação. Isso aumenta a pressão, não desejo. O que desperta competição feminina não é agressividade, nem manipulação. É independência com valor social visível. É ter vida, direção, relações, reconhecimento. É não precisar provar nada porque o ambiente já comunica por você. Quando você entende isso, para de tentar convencer individualmente e começa a construir contexto. Você percebe que a atração não é apenas química pessoal, é leitura de cenário. Quem ignora o cenário joga no modo difícil, sem saber por quê. Buss deixa implícito algo crucial. Mulheres observam mais do que perguntam. Elas leem interações, microcomportamentos, reações alheias. O interesse de outras mulheres funciona como um atalho inconsciente para a avaliação. Não garante escolha, mas abre portas que antes estavam fechadas. Isso também explica por que alguns homens parecem invisíveis até que algo mude externamente. Um novo círculo social, uma nova posição, uma nova fase. O homem não mudou essencialmente, o contexto sim. E o desejo respondeu. Quando você entende que o jogo é social, não apenas individual, muda sua estratégia. Você para de focar só em agradar e começa a se posicionar no mundo. Porque a competição feminina não é criada por palavras. Ela surge quando o valor é percebido sem esforço. E nesse ponto, algo se inverte. Você deixa de buscar atenção isolada e passa a ser notado em conjunto. E é exatamente aí que o desejo começa a se mover com mais intensidade, não por insistência, mas por reconhecimento coletivo. Você ouviu que homens bonzinhos não dão certo porque o mundo é injusto ou porque as mulheres
não valorizam caráter. Essa explicação é confortável, mas errada. David Buss mostra algo mais incômodo. Homens excessivamente bonzinhos não são rejeitados por serem bons, mas por não sinalizarem força. E o desejo não responde à neutralidade. Ser invisível não é ser odiado. É pior, é não gerar impacto suficiente para ativar qualquer resposta emocional. Quando você é sempre compreensivo, sempre disponível, sempre disposto a ceder, você não cria atrito, não cria contraste, não cria tensão. Você se torna previsível. E previsibilidade, no campo da atração, é anestesia. O erro central está em confundir a ausência de ameaça com presença de valor. Um homem pode ser completamente inofensivo e ainda assim não ser desejável. Buss aponta que, ao longo da evolução, sinais de assertividade, dominância moderada e capacidade de competir sempre foram lidos como indicadores de proteção e viabilidade. Neutralidade não comunica nada disso. O bonzinho clássico evita conflito a qualquer custo. Evita discordar, evita impor limites, evita frustração alheia. O problema é que limites são sinais de identidade. Quando você não impõe nenhum, comunica que sua identidade é moldável, e o desejo não se ancora no que é maleável demais. Outro ponto crucial: homens bonzinhos costumam usar bondade como estratégia, não como expressão. Existe expectativa silenciosa de retorno. Você ajuda esperando reconhecimento. Você cede esperando aprovação. Você escuta esperando validação. O inconsciente percebe essa troca implícita, e isso transforma a bondade em necessidade disfarçada. Buss mostra que sinais de necessidade emocional reduzem a atração porque indicam baixa tolerância à perda. Um homem que não aguenta ser rejeitado, frustrado ou contrariado, comunica fragilidade psicológica, não por ser sensível, mas por ser dependente. Sensibilidade sem dependência é força. Dependência sem força é peso. A invisibilidade também vem do excesso de adaptação. Quando você molda comportamento, opinião e postura para não desagradar, você desaparece como indivíduo. Você se torna intercambiável. E o desejo não se fixa no que pode ser facilmente substituído. Isso explica por que tantos homens recebem afeto, confiança e intimidade emocional, mas não desejo. Você vira o porto seguro, o apoio, o conselheiro. Funcional, mas não provocador. Útil, mas não escolhido. E quanto mais você tenta sair disso sendo ainda mais gentil, mais aprofunda a dinâmica. Existe também uma aversão profunda à agressividade mal calibrada. Muitos homens bonzinhos têm medo de qualquer traço de assertividade porque confundem força com abuso. Buss deixa claro que o que ativa a atração não é agressão, mas assertividade tranquila, capacidade de dizer não, capacidade de sustentar posição, capacidade de se retirar sem implorar. A invisibilidade não é castigo moral, é consequência comportamental. O desejo responde a sinais claros. Quando você não sinaliza nada além de disponibilidade, não há o que escolher. Escolha exige contraste, e contraste exige posição. Quando você entende isso, algo muda. Você para de tentar ser aceito e começa a ser definido. Você não precisa ser rude, frio ou distante. Precisa ser inteiro, ter opinião, ter direção, ter limites que não pedem desculpa por existir. Buss mostra que homens que deixam de ser bonzinhos estratégicos e passam a ser íntegros assertivos mudam completamente a forma como são percebidos. Não porque ficaram piores, mas porque ficaram visíveis. Visibilidade vem de presença. Presença vem de força emocional. Enquanto você insistir em neutralidade esperando ser recompensado, continuará invisível. Quando entende que o desejo não premia a ausência de falhas, mas presença de sinais, você sai da sombra. E nesse ponto, algo importante acontece. Você não precisa mais provar que é bom. Isso passa a ser pressuposto. O que entra em jogo agora é quem você é quando não está tentando agradar. E é exatamente aí que a invisibilidade começa a se desfazer. Existe uma narrativa confortável que diz que honestidade total resolveria tudo, que se as mulheres dissessem exatamente o que desejam, haveria menos confusão, menos frustração, menos conflito.
David Buzz desmonta essa fantasia de forma indireta, ao mostrar que a mentira social não é um desvio moral, é um mecanismo de sobrevivência coletiva. Preferências reais são excludentes. Desejo, por definição, cria hierarquia. Se todas as escolhas fossem verbalizadas de forma crua, o tecido social entraria em atrito constante. Haveria rejeições explícitas, comparações abertas, ressentimento direto. A harmonia mínima necessária para a convivência se romperia. Por isso, a sociedade desenvolveu filtros. Nem tudo o que guia a escolha pode ser dito em voz alta. Isso não acontece apenas no campo da atração, mas nele é mais sensível. Buzz mostra que mulheres tendem a comunicar preferências alinhadas ao que é socialmente aceitável, enquanto escolhem com base em critérios mais profundos e menos defensáveis publicamente. Não é hipocrisia consciente, é adaptação. Existe uma diferença entre verdade psicológica e verdade socialmente viável. A primeira guia o comportamento. A segunda mantém relações funcionando. Quando você exige alinhamento total entre as duas, cria um conflito insolúvel. A maioria das pessoas não está disposta, nem preparada, para lidar com as consequências da transparência absoluta. É por isso que discursos públicos enfatizam valores amplos, inclusivos, neutros. Eles não descrevem o desejo, eles regulam o convívio. Buzz deixa claro que seleção sexual acontece no silêncio, na escolha repetida, no padrão acumulado, não no discurso normativo. O erro masculino é levar a mentira social como traição pessoal, interpretar suavização como engano deliberado. Isso gera ressentimento e cinismo. Mas o mecanismo não existe para te prejudicar individualmente. Ele existe para evitar guerra simbólica permanente entre desejos incompatíveis. Outro ponto incômodo: muitas mulheres realmente acreditam no discurso que reproduzem. A racionalização não é sempre consciente. A mente cria uma narrativa aceitável para explicar uma decisão que já foi tomada em outro nível. Quando ela diz, não sei porquê, mas não senti, isso é mais próximo da verdade do que qualquer lista de qualidades. Quando você entende que a mentira social é necessária, para de buscar a frase secreta ou a verdade escondida nas palavras. Você passa a observar ações. Quem é escolhido? Quem é descartado? Quem recebe investimento contínuo? O comportamento não precisa mentir. Ele simplesmente acontece. Isso também explica por que confrontar verbalmente raramente funciona. Perguntar, por que você escolheu ele e não eu? Força uma resposta defensiva, não uma verdade profunda. O sistema não foi feito para operar sob interrogatório racional. Ele se protege. Buzz aponta que homens que insistem em transparência total acabam sendo vistos como ingênuos ou hostis, não como lúcidos, porque estão exigindo algo que viola um acordo social implícito. Nem tudo que move o desejo pode ser exposto sem custo. Quando você aceita isso, algo muda internamente. Você para de esperar confissões honestas e começa a ler sinais. Para de discutir narrativas e começa a observar padrões. Isso não te torna manipulador, te torna realista. A mentira social não é o inimigo. O inimigo é acreditar que o discurso público é um manual operacional do desejo. Não é. É um manual de convivência. Confundir os dois é como usar um código de etiqueta como se fosse um mapa de guerra. Quando você entende essa diferença, deixa de se sentir enganado e passa a se sentir informado. Você para de brigar com palavras e começa a trabalhar com fatos. E os fatos, embora silenciosos, são muito mais consistentes. A partir daqui, você não exige que o mundo seja honesto no sentido idealizado. Você passa a ser atento, e a atenção vale mais do que qualquer promessa verbal, porque no jogo real da atração, quem observa melhor sofre menos e escolhe melhor. Chegar até aqui muda a forma como você enxerga o jogo, porque agora você tem duas opções claras diante de si: rejeitar tudo isso por desconforto emocional ou usar esse entendimento para recalibrar sua postura no mundo. David Buzz nunca propôs que esse conhecimento fosse confortável. Ele propôs que fosse funcional. E funcionalidade exige responsabilidade. A primeira reação comum é resistência. Você sente que algo foi tirado de você. A ideia de que bastava ser correto, sincero, paciente,
Mas essa ideia nunca foi um contrato com a realidade. Foi uma narrativa tranquilizadora. O mundo não te deve desejo, e ninguém é obrigado a se sentir atraído por você por boas intenções. Quando você aceita isso, algo pesado sai dos seus ombros. O segundo movimento é mais difícil: parar de reclamar das regras e começar a jogar melhor. Isso não significa manipular pessoas, mentir ou se tornar alguém que você despreza. Significa alinhar comportamento com como o desejo realmente funciona, não com como você gostaria que funcionasse. A diferença entre maturidade e ressentimento está exatamente aí. Você percebe que não adianta discutir biologia com moral. Não adianta acusar padrões de injustiça. O mecanismo não responde a protestos. Ele responde a sinais. E sinais são construídos com ação, postura, consistência e direção. Nesse ponto, a pergunta deixa de ser por que elas são assim e passa a ser quem eu estou me tornando. Porque a única variável que você controla de fato é você, sua força emocional, sua autonomia, sua posição no mundo, seu senso de direção, sua capacidade de dizer não, sua disposição para perder sem se quebrar. Buzz deixa implícito algo essencial. Homens que entendem esses padrões não se tornam amargos, tornam-se mais seletivos também. Você para de implorar por atenção e começa a escolher onde investe energia. Para de romantizar indisponibilidade. Para de confundir rejeição com desafio pessoal. Outra mudança silenciosa acontece. Você para de agir para agradar um público imaginário. O discurso social perde poder sobre suas decisões. Você não precisa mais ser validado por narrativas externas. Você começa a agir de acordo com resultados observáveis. O que funciona, fica. O que não funciona, sai. Isso também muda sua relação com mulheres. Você não entra mais buscando aprovação. Entra com presença. Não entra pedindo permissão para existir. Entra com identidade clara. Isso altera completamente a dinâmica. Não porque você virou dominante, mas porque deixou de ser reativo. Existe um erro final que muitos cometem: usar esse conhecimento para justificar cinismo. Isso é fuga. Entender padrões não elimina empatia, vínculo ou respeito. Apenas elimina ingenuidade. Você continua tratando pessoas como indivíduos, mas sem negar o pano de fundo que influencia escolhas. Quando você integra tudo isso, não vira alguém duro, vira alguém centrado. Você se importa, mas não se perde. Deseja, mas não implora. Investe, mas aceita a perda. E essa postura, por si só, já comunica algo que nenhuma explicação verbal consegue. A grande virada não é externa, é interna. Você para de exigir que o mundo confirme sua narrativa pessoal e passa a construir uma vida que fala por si. E quando sua vida fala, você não precisa se explicar tanto. Se você rejeitar tudo isso, nada muda. Você continua repetindo padrões esperando resultados diferentes. Se você aceitar, não há garantia de sucesso imediato, mas há clareza. E clareza economiza tempo, energia e dor. No fim, o conhecimento não te dá controle sobre os outros. Ele te devolve controle sobre você. E isso é o máximo que qualquer entendimento sério pode oferecer. A partir daqui, não se trata mais de concordar ou discordar. Trata-se de escolher. Continuar no escuro por conforto emocional ou usar a luz, mesmo que ela revele coisas que você preferia não ver. Quem escolhe ver, muda. Quem escolhe negar, repete. E agora, sabendo disso, a decisão não é mais inconsciente, é sua.